pessoal. Oi, gratidão por vocês estarem aqui. Olá. Então hoje é uma live especial. Antes de mais nada, eu quero falar para vocês qual é a grande intenção dessa live. É uma live extremamente importante porque várias pessoas vêm trazendo essa dúvida. Eu sou muito questionada, né? Eu sou arquiteta, vocês sabem, sou arquiteta e sou terapeuta de ambientes. Criei a metodologia da terapia de ambientes com o Bagua Quântico, que é essa montagem aqui. Inclusive, ela tá aqui vibrando uma energia específica que eu estou trabalhando. E muitas pessoas me perguntam qual que é a diferença, né? Eu sempre venho e apresento o trabalho como muito além do Feng Shui. E de fato é exatamente isso que eu sinto. Quem está fazendo o curso comigo de terapia de ambientes já viu a quantidade, o quanto é diferente esse trabalho. E em função disso, muitas pessoas vêm me perguntando qual que é a diferença, né? O porquê é muito além do Feng Shui, né? Por que muito além? Então eu vou explicar para vocês aqui basicamente a minha forma de enxergar essa energia do Feng Shui e vou explicar um pouco do Bagua Quântico, como que esse trabalho se apresentou para mim, para que a gente possa entender, compreender o que de fato tem de diferente, porque eu não venho aqui para trazer uma nova escola de Feng Shui. Escolas de Feng Shui tem várias. Inclusive no curso eu explico bastante isso, né? Eu falo da escola da forma, a escola da pirâmide, a escola da bússola. Nós temos diversas escolas, né? O próprio chapéu preto, as estrelas voadoras. Então, quando eu trago, boa noite. Então, quando eu trago uma proposta para uma terapia de ambientes, eu transcendo de fato a ideia do Feng Shui clássico, do Bagua clássico. Então, gente, como que isso apareceu para mim? Primeira coisa, venho desses meus estudos, anos de estudo, aí como arquiteta, estudando o próprio Feng Shui, e algumas coisas elas não encaixavam, né? O Feng Shui ele traz muita questão oriental, e quando você vai estudar, você precisa, claro, fazer uma adequação, porque é um conhecimento milenar, a gente não pode desconsiderar, desqualificar um conhecimento tão maravilhoso, um conhecimento tão maravilhoso que é o Feng Shui. A gente não pode simplesmente apagar do mapa, né? Esse não é o meu papel. Eu respeito muito, amo o Feng Shui, mas dentro de mim sempre houve uma insatisfação. Em qual sentido? Quando eu pensava assim, por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico, tá, gente? Bem clássico para vocês. E isso é uma coisa que a gente trabalha muito assim na terapia. Isso é a questão dos arquétipos. O sapo, por exemplo, no Feng Shui, tem toda uma ideia de que ele vai trazer a prosperidade, né? Tem um sapinho até mordendo uma moedinha chinesa. Aquilo ali, gente, sempre pra mim gerou um incômodo absurdo. Eu pensava assim, meu Deus, mas sapo pra mim, o arquétipo sapo pra mim representa uma magia negra. Eu vou ser bem verdadeira com vocês. Então, o sapo pra mim é aquela coisa lá da boca do sapo, gente. Isso sempre me incomodou. Além disso, quando eu estudava a questão lá dos ciclos construtivos, da madeira, do metal, aquilo ali também não me gerava muito sentido. E quando você começa a estudar as escolas de Feng Shui, e assim, é um conhecimento maravilhoso, com certeza, mas eu vejo que o nosso tempo atual, o momento em que nós estamos vivenciando, sobretudo das terapias holísticas, terapias psiônicas, a linha psiônica é a minha linha de trabalho. A gente mexe aqui com a conexão, o nosso corpo é a própria força motriz, né, de energia, de transformação. Então, a gente tem que atualizar algumas coisas. Para vocês terem ideia, o Bagua, ele traz aí, inclusive ele é trazido por mestres ascensionados, na linha do Samadhi Kumara, a linha dos dragões. Existem egrégoras belíssimas que estão por trás desse trabalho. No entanto, naquela época, quando esse conhecimento ele foi trazido, nós estamos falando aí de um conhecimento milenar,
existia um momento em que o planeta vivia. Existia um conhecimento específico. As pessoas, elas moravam em lugares com muita natureza, elas podiam construir os seus templos, né? A linhagem chinesa, os templos da China, eles criavam seus próprios templos. Então, esse conhecimento, ele trazia um conceito, e esse conceito, ele era extremamente importante, porque traz um ciclo construtivo, que é o próprio campo de energia fluindo nos espaços, porque quando você fala de Bagua, você está falando de um campo construtivo, portanto um campo fluido. O que é um ciclo construtivo? É um campo de energia fluido que se retroalimenta, porém, portanto não existe nada que esteja travando esse campo fluido nesses espaços. Então existem várias possibilidades de você gerar esse campo de fluidez. E o Feng Shui trouxe um conhecimento pautado, claro, em toda a história que a medicina chinesa tem, só que era para uma realidade totalmente vinculada ao Oriente, a templos que estão sendo construídos. Vocês sabem, quando a gente entra naqueles templos chineses, é maravilhoso, a sensação que nós sentimos quando a gente entra é espetacular, ninguém está questionando isso. Agora, quando a gente traz esse conhecimento para a vida urbana, né, para o século XXI, como que a gente adequa esse movimento, essa energia? É necessário uma atualização, não tem para onde a gente precisa atualizar essas energias e criar um campo diferente, totalmente atualizado com a realidade que se vive. Para começar, a diferença entre o Ocidente e o Oriente. Como que a gente vai utilizar, por exemplo, outra coisa que me matava quando eu estudei o Feng Shui, para tratar determinados desequilíbrios, coloque flautas de bambu, ou, por exemplo, franjas vermelhas. Então, quando a gente se depara com esse tipo de situação, a gente precisa gerar um pouco mais de investigação, se analisar mais profundamente o que significa. Isso é um conhecimento milenar? Mas isso faz com que a gente tenha o nosso senso crítico, sobretudo na atualidade, né? Nós estamos hoje com a rede cristalina aberta, com todo o campo de consciência crística. O nosso DNA já acessa campos de informações extremamente profundos. Muitas informações estão por trás do que a gente faz numa mera meditação. A nossa capacidade de expansão consciencial já alcança expansões extremamente elevadas. E esse conhecimento nos traz a necessidade de compreender o universo. Quando a gente está falando lá de somente fazer uma técnica, quando a gente recebe uma técnica pronta, mesmo que milenar, com todo o conhecimento que se tem, que é belíssimo, né? Não estamos aqui com toda a admiração que eu tenho à medicina tradicional chinesa e todo esse conhecimento, mas nós estamos falando de um conhecimento que está datado numa realidade e numa cultura. Quando a gente vai fazer essa aplicação na nossa vida, nos nossos espaços físicos principalmente, e esse foco aqui do que eu vou falar do nível da matéria, das casas, porque nós estamos falando aqui de arquitetura. Quando a gente traz essa energia, a gente precisa compreender o que de fato nós estamos colocando dentro dos espaços, porque se não fizer sentido para quem está dentro do espaço, a energia não vai fluir, porque nós temos um próprio corpo e esse corpo por si só, ele é capaz de gerar energia. Então, voltando ao exemplo lá do sapinho, se eu, Raíssa, tenho entendimento, tenho aqui no meu arquétipo mental de que o sapo, ele representa, por exemplo, uma magia, né? Botou o nome na boca do sapo. Isso é bem comum aqui, principalmente no Ocidente. Como que eu vou colocar esse elemento dentro da minha casa e vou acreditar e vou ressoar com aquela energia de modo que aquilo ali traga prosperidade para mim? Então, a adaptação, a necessidade de reavaliar a própria arquitetura contemporânea. Como que eu vou começar a usar cores? Por exemplo, gente, eu não gosto de vermelho dentro de casa. Vermelho é extremamente ativo.
Agora, quando eu pego, por exemplo, uma regra clássica, né, do próprio Chapéu Preto, onde eu entro, eu começo pelo trabalho e eu vou deixar aquilo ali rígido. O trabalho é ali naquela posição. O que acontece? Eu corro o risco, por exemplo, de, a depender da localização que as coisas estão dentro do meu espaço, eu corro o risco de ter o meu quarto, onde eu durmo, por exemplo, sendo o guarda do sucesso. E o guarda do sucesso é extremamente, é puro fogo, é energia de fogo. E aí eu começo a trazer elementos para essa natureza dentro do meu quarto e eu tô indo de contra uma natureza da própria estrutura da minha família, da minha casa, do funcionamento do meu espaço. Esse é um dos pontos que me incomodou demais. Então eu venho estudando o Feng Shui ao longo dos anos, venho me aprofundando nesse trabalho, mas também venho estudando a alquimia, também venho estudando a cabala. Quem conhece o meu currículo sabe a quantidade de cursos e de conhecimentos que eu tenho nas áreas espiritualistas. Eu tenho 20 anos de espiritualidade. Então, apesar de ser, eu sempre falo isso, viu, gente? Apesar de ser novinha, eu comecei cedo. Né? Então, quando a gente se depara com esse universo, você começa a tentar achar os pontos em comum. E os pontos em comum do Feng Shui, quando você vai se deparar com a própria linha energética ocidental, você vê que algumas coisas elas não funcionam. E elas não funcionam não é porque o Feng Shui está ultrapassado ou não tem nada a ver com o trabalho que se faz, não é isso. É que nós precisamos adequar a nossa realidade. E qual que é a nossa realidade? Nós precisamos entender o Bagua não como algo rígido. A maior parte das pessoas, quando começam a estudar o Feng Shui, enxergam o Bagua como se fosse uma parte rígida. Ao ponto de até enxergarem a divisão entre o Gua e o outro como se fosse uma parede, como se fosse uma própria planta. Porque é assim que o Feng Shui é ensinado nas linhas clássicas. Quando, na verdade, o Feng Shui, o Bagua em si, ele movimenta, ele é um fluxo de energia. Portanto, ele não é um ambiente como um quarto. Quando você fala que o quarto é a energia, eu vou colocar o Gua do relacionamento, por exemplo. Eu não estou falando da parede estar aqui setorizada como um relacionamento, não. Ali eu estou ativando o campo energético vibracional do relacionamento, que em conjunto com os demais guás, conectando com o sistema da casa, vai criar um campo fluido, construtivo e que vai ativar o eixo central, que é o equilíbrio. E o equilíbrio é a própria saúde, é a própria estrutura central de uma empresa, de uma casa, de uma família. Então, a gente precisa compreender, a gente precisa ter esse senso não é de questionar o conhecimento milenar, não é isso. Mas a gente tem que ter dentro da gente a insatisfação sob o ponto de vista de achar as respostas. Porque nós estamos num momento, né? Alguém aí perguntou o que é a rede cristalina. Eu vou fazer uma pequena explicação só para embasar. Nós temos várias redes planetárias. O que são redes planetárias? Campos de energia. Qual é a primeira rede planetária? A própria gravidade. Existe uma força que nos puxa para o centro da Terra, que nos faz ficar sobre a superfície planetária. Essa é a primeira rede, é a rede humana, é a rede da gravidade. Nós vamos num segundo campo, é a rede que nós podemos configurá-la como rede física. Quando nós vamos para o segundo nível, nós entramos no inconsciente coletivo. O que é a energia do inconsciente coletivo? É uma malha vibracional, informacional, onde estão todas as crenças, todas as informações que já foram tratadas ao longo da humanidade. Aqui tem uma conexão com o corpo emocional, com o campo emocional da humanidade. É como os corpos sutis. Nós temos o nível físico, o nível emocional, o nível mental e o nível espiritual. Então aqui nós vamos entender a malha da rede da gravidade como a parte física. Em segundo nível, nós vamos ter o campo do inconsciente coletivo, que é o campo ligado às emoções. O emocional da humanidade está no inconsciente coletivo. E é aqui que está vibrando muitas técnicas que existem por aí. Esse campo de inconsciente coletivo, ele nada mais é
que a camada de informação de tudo que já foi vivido. Então, se eu crio uma formatação de trabalho, se eu desenvolvo uma técnica, se eu trabalho com pessoas, todas essas informações elas vão sendo acopladas na rede do inconsciente coletivo. Sim, a primeira rede é a rede 3D. Quando a gente vai para o inconsciente, a gente está falando da camada da quarta dimensão, que é onde está o campo astral. É onde está todos os sentimentos, dores e, sobretudo, crenças pautadas no sentimento. Porque como que se dá uma crença? Você olha para algo, você identifica, gera um processo de crença e um sentimento. Esse campo de sentimento e crença, ele está aqui em conjunto, pairando na rede planetária do inconsciente coletivo, que vai estar entre terceira, quarta e quinta dimensão. Quando nós acessamos a rede cristalina, o que é a rede cristalina? A rede cristalina é mais uma rede planetária que vibra, né, a princípio na faixa da quinta dimensão, mas você pode acessá-lo da terceira e da quarta dimensão, onde está todo o campo informacional, o campo informacional do próprio eu superior, a própria criação. E acima disso nós temos a rede arco-íris, a rede crística, e aí vai um pouco mais, a gente já não consegue detalhar muito bem essas informações. Então, gente, quando a gente está trabalhando sob o ponto de vista dos espaços e dos seres humanos, a gente tem que saber que existem essas redes. E no campo do próprio planeta, nós temos redes planetárias que cruzam os campos de energia. Então, nós temos redes Leis, as redes Hartmann, que isso daí gera um campo de coesão energética que sustenta a própria gravidade e a rede cristalina que está acima. Então, está tudo conectado. O universo, para ele funcionar direitinho, para o planeta ele circular na órbita exatamente daquele jeito, existe um campo de vibração que está atuando sobre os espaços. Então, quando a gente entende isso e a gente começa a meditar, começa a acessar essas vibrações, nós acessamos a malha da rede cristalina. E a malha da rede cristalina é onde está, é claro que existem uma série de energias que estão aqui também no yin e no yang, o positivo e o negativo estão vibrando, mas a rede cristalina nós podemos dizer que é a malha informacional do campo da Terra. Nesse aspecto, nós podemos acessar, através da nossa divina presença eu sou, esse campo de informação. Então, quando eu falo nós precisamos questionar, nós precisamos sair do campo da terceira dimensão. Nós temos que parar com essa questão de achar de que as coisas elas vêm pra gente e a gente aceita elas daquele jeito sem fazer sentido. As coisas precisam fazer sentido para você. Se não fizer sentido, você não pode estar trabalhando com aquela energia. Você tem que estar com uma conformidade com o seu reto agir e pensar. Você tem que ter a sua concepção, a sua forma de compreender as coisas e aquilo tem que fazer sentido. Você não precisa entender tudo, porque nem tudo é entendível. A compreensão material, ela está na terceira dimensão e você precisa também expandir essa consciência. Mas algumas coisas precisam fazer sentido. E o que faz sentido para mim? Os 5 elementos. Eu tenho total conexão com a terra, o fogo, a água, o ar e o éter. Isso faz parte da minha estrutura ocidental, das minhas linhas de estudo da alquimia, da cabala. E quando eu me deparei com o Feng Shui, eu me deparei com alguns elementos, que por exemplo a madeira, o metal, e que para mim me geravam um certo incômodo, vamos dizer assim, porque aquilo para mim não fazia sentido. E diversas outras questões também não faziam sentido, porque eu estou numa linha ocidental, eu tenho uma missão de vida aqui no meu campo vibracional, onde, como arquiteta, eu não posso achar que eu tenho que ser conduzida por cores e formas, por exemplo, dentro do espaço, entendendo que só assim essa energia é possível de fluir, de ter todo um campo de equilíbrio. Eu não posso acreditar e aceitar isso se eu estudei na minha faculdade o que é belo, o que é bonito, a harmonia das cores, se eu tenho conhecimento de cromoterapia, se eu tenho conhecimento das formas, se eu tenho diversos conhecimentos das plantas, das ervas. Então, quando eu me deparo com essa situação, o que vem dentro de mim?
eu preciso atualizar esse material para que eu possa trabalhar com ele. Porque eu jamais vou ensinar algo que para mim não faz 100% de sentido. Eu não consigo, isso para mim foi em toda a minha vida profissional. Eu sempre fui muito, sabe, de ter essa postura ativa sobre os meus pensamentos, sobre os meus valores, sobre a minha concepção. Isso não significa que eu sou travada para não enxergar as coisas. É importante a gente estar aberto e entender também que essa matéria aqui possui limitações. E muitas vezes a gente está e não a coisa pra gente não tá correta simplesmente porque nós não estamos abertos para o novo. O que eu estou falando aqui é fazer sentido. E o que é fazer sentido? É o meu coração vibrar. É o meu coração falar assim, ai, isso é fluido para mim. Mesmo que eu não compreenda tecnicamente determinadas coisas, eu olho para aquilo ali e eu sinto fluidez. O meu coração diz que aquilo faz sentido. Então, é esse estímulo que eu estou falando. O sentido para mim é isso. E quando eu me deparo com o Feng Shui, muitas coisas não faziam sentido. Não significa que eu não compreendia ou que eu tinha uma mente fechada para aquilo ali. Não, aquilo ali não fazia sentido. Por quê? Porque eu sempre fui uma grande estudiosa de várias técnicas e dentro desse processo eu precisava que as conexões se fizessem. E como arquiteta, eu não conseguia compreender como que eu ia projetar um espaço, como que eu ia colocar uma parede vermelha, uma franja vermelha, uma flauta, um sapo com uma moeda na boca, se aquilo ali para mim não fazia sentido. Entende? Então eu vejo que muitos arquitetos nesse momento, eles se deparam com essa situação. E assim, dentro desse processo do meu crescimento espiritual, desses 20 anos, eu treinei a capacidade de acessar o campo da rede cristalina. Eu treinei com, né, a gente tá falando aí de todos os dias meditar, de estar nessa conexão, para que as coisas passem a vir como download, vir de forma muito clara o que você está fazendo. E quando isso aconteceu, eu estava fazendo o estudo da Cabala e o baguá quântico, ele apareceu para mim. O baguá quântico, ele não é um baguá comum. Eu não trago uma nova escola de Feng Shui, eu não venho aqui trazer novas regras. Não, ao contrário. Eu venho libertar essas regras, porque isso para mim não faz sentido. Eu acho que tudo que tem muita regra no processo criativo, no processo de construção da energia, nos deixa limitados, impede que a energia flua. Então, se eu tenho essa regra da posição do baguá, se eu tenho a regra para trazer aquela energia em nível físico, ela precisa ter um elemento X naquele espaço, aquela cor, aquela forma, eu deixo de acreditar, porque eu conheço a grade informacional. Eu sei o que está por trás dos campos de energia e tudo é energia. Quando nós colocamos um símbolo, nós estamos falando simplesmente de um arquétipo. Quando eu boto uma forma, uma cor, eu estou gerando um campo material. Eu preciso entender que esses campos materiais, eles só são uma das formas de trabalho que existem. Existem várias formas. Por que tem que ser a cor tal? Por que tem que ser a cor tal? Sabe? Existe um espectro de luz, existe uma razão, mas por que eu não posso acessar, por exemplo, a onda da cor e trazer o campo de onda da cor sem precisar materializá-la no nível físico? Nós já sabemos, a própria psicossomática explica com muita clareza de que para as coisas chegarem em nível físico, primeiro elas estão em nível energético. Então, não tem como algo se manifestar no físico se eu não considero, sem ela ter passado pelo nível energético. Isso significa que para cada elemento físico existe um campo vibracional que paira sobre aquele objeto, ou sobre aquela cor, sobre aquele móvel. Tudo está vibrando, existe um campo de energia. Quando eu coloco, na verdade, qual é o interesse das nossas técnicas que mexem no físico? Quando eu trago um elemento ali para aquele espaço, que eu trago uma cor, por exemplo, o que eu desejo não é a cor material, o que eu desejo é o campo de energia que aquela cor emite. Só que aquela cor emite uma frequência que pode ser acessada de outra forma. Não necessariamente precisa ser somente com aquela cor. Então, nós vamos acessar um campo de onda
numa frequência X, não é, né? Quantidade dá para você medir, e aquela frequência que vai trazer a harmonia naquele espaço. Então, quando a gente passa a acessar o campo de informação que está por trás, algumas coisas nos trazem, algumas possibilidades, novas soluções aparecem, que é o que aconteceu comigo. Então, diante daquela insatisfação de ficar presa na estrutura do baguá, achando que aquilo ali só funciona daquele jeito, fez com que eu limitasse o trabalho e pensasse, eu não desejo trabalhar dessa forma. Eu acredito que existe um campo de vibração, eu acredito que existe um campo informacional e eu consigo movimentar e dar soluções para isso. É assim que surgem as atualizações. E as atualizações, óbvio, que elas só acontecem quando existe uma linhagem, porque a própria egrégora do Feng Shui que está por trás dessa energia maravilhosa, a própria egrégora que está por trás das energias que trabalham nos baguás, porque para que servem os baguás? Os baguás, gente, são os chakras da casa. Assim como nós temos chakras e precisamos estar equilibrados para o perfeito funcionamento do nosso corpo, os espaços também precisam estar equilibrados para o perfeito funcionamento dos seus espaços. E isso reflete na vida da pessoa, porque na verdade o que vibra no campo do baguá nada mais é que a própria área da vida da pessoa que está ali dentro, vivendo. É o corpo humano que gera esse campo de energia, que plasma uma realidade. E se eu tenho todas as áreas da minha vida em equilíbrio, eu também vou ter a minha casa em equilíbrio. Acontece que a maioria das pessoas não tem a sua vida equilibrada para gerar um campo equilibrado para casa e gerar esse ciclo construtivo entre casa, corpo, casa, vida. Então, o que acontece? Nosso corpo está aqui todo desorganizado, desalinhado, e nós estamos gerando esses campos de energia nos espaços e gerando esses desequilíbrios nos espaços. Quando nós olhamos para o nosso espaço e pensamos, isso aqui é um corpo, isso aqui tem uma organicidade, aqui tem um campo de energia que vibra, eu passo a enxergar de outra forma. E aí, quando isso acontece, eu deixo de olhar para o baguá com uma forma rígida, porque o corpo se move. Porque essas energias, elas fluem. Porque uma casa, ela não é construída de porta, cozinha, na sequência, como é um corpo físico. Quando eu vou nesse corpo físico aqui, eu considero pé, né, joelho, coxas, quadril, cintura, região torácica, pescoço, tá tudo na ordem. Quando eu faço um projeto de uma casa, eu não boto as coisas na ordem, não é? Eu posso colocar, existe mais ou menos algo muito parecido, porque logo na entrada normalmente nós temos a sala de estar e nós temos uma área que é mais privada, né, que fica os quartos, etc. Eu tenho mais ou menos, agora se o quarto ele vai estar de um lado, vai estar do outro, ou se o banheiro vai estar aqui e a varanda vai estar aqui e vai ter um quarto a mais ou não, se vai ter 3 quartos ou 5 quartos, enfim. Isso gera um campo completamente diferente de um corpo. Isso significa que essa energia ela pode ser movimentada. Porque o corpo humano tem os chakras em ordem. O espaço ele não vai ter. Você vai criar o seu campo. Você vai criar a posição do quarto, da cozinha. E isso vai gerar uma alteração natural no próprio baguá. Não tem como o baguá ser igual. Não tem. Tentar encaixar o baguá é a mesma coisa de você pensar assim, ó, existe uma fórmula pronta de sucesso. Eu vou encaixar essa fórmula pronta de sucesso no meu espaço. Só que o meu espaço é diferente da fórmula de sucesso. O meu espaço é completamente diferente do templo chinês como ele foi concebido. E isso gera uma incompatibilidade. Aí que gera o quê? O Feng Shui traz o entendimento de que tem que ter dispositivos, né, elementos de controle, precisa estar trazendo todas essas informações, né, para poder criar um controle, porque na verdade, o que nós estamos tentando fazer? Encaixar um método pronto, uma fórmula de sucesso que é milenar das escolas, dentro de uma realidade que não se aplica mais, não se aplica. Me desculpa, gente, vai ter gente que vai gostar do que eu tô falando e vai ter gente que não vai gostar. Mas não vai se aplicar, porque os espaços são diferentes, o
os locais onde você projeta, a cultura é diferente, a forma de projetar na Europa é diferente da forma de projetar nos Estados Unidos, é diferente da forma de projetar na China e é diferente da forma de projetar no Brasil. Não tem como ser igual, gente. Então, é diferente. O corpo humano é igual. Todo mundo tem perna, todo mundo tem barriga, todo mundo tem peito, todo mundo tem braço, todo mundo tem cabeça. Se não tiver, é uma questão específica. Mas, no geral, essas energias estão harmônicas. Então, existe sim uma posição fixa para o chakra básico, um chakra umbilical, um plexo solar, um cardíaco, um laríngeo, um frontal e um coronário. Mas quando eu falo de espaços físicos e eu compreendo que o espaço ele é orgânico, a metafísica da casa já vem para me dizer que os espaços eles são como se fossem corpos. Então nós temos a boca, que é a própria entrada. Nós temos o sistema circulatório, que é o sistema hidráulico. Nós podemos fazer essa associação e nós percebemos que a mesma matéria que constitui o meu corpo é a mesma matéria que constitui a minha casa. O que vai mudar é o espírito. O que vai mudar é o campo de energia que está dentro, é a missão, é a função. Mas a matéria, isso aqui, é tudo igual, gente. É tudo igual. Se a gente não compreender isso, para mim ficou muito claro quando eu estudei alquimia. Quando eu comecei a estudar os elementos, que a matéria é feita das mesmas coisas. Nós temos a mesma composição. Então, achar que isso aqui é inanimado e que isso daqui é quadrado, quando eu entendo que o meu corpo ele é orgânico e ele tem todo um funcionamento, é me distanciar de uma capacidade inteligente de transformação. Quando eu entendo que as coisas são fixas, que as coisas são travadas, eu simplesmente deixo de entender as minhas capacidades de transformação. Então, quando eu começo a enxergar que a energia paira sobre tudo, que tudo se move, que tudo se transforma, que tudo é fluido, a rigidez do baguá, pra mim, cai por água abaixo. Isso é pra mim, é o que faz sentido pra mim. E essa insatisfação me fez ir atrás de estudos, de compreensão, de questionar mesmo. Mas de questionar não no sentido de eu estou questionando algo milenar. Não, eu quero entender o que está por trás disso. Quando a gente quer entender o que está por trás disso, a gente vai estudar. A gente não vai criticar da boca para fora, porque tem muita gente que está por aí somente criticando e pouco trazendo solução. Eu poderia aqui estar falando mal, né, das técnicas, né, do Feng Shui, de todas essas técnicas, e eu tô longe de fazer isso. O que eu fiz? Eu estudei, eu me aprofundei, eu fui conhecer, eu fui estudar alquimia, eu fui estudar cabala, eu fui estudar cromoterapia, eu fui fazer tenho 3 pós-graduações, estudar para quê? Para que dentro desse conceito eu fale assim, ok, agora eu tenho a habilidade para propor algo diferente. Por quê? Porque faz sentido a forma como as coisas estão configuradas aqui no meu campo mental, no meu campo emocional, porque eu estou acessando um campo de vibração, o próprio campo da rede cristalina, que é onde está a informação, é onde está a informação da nossa divina presença, é onde está a informação do nosso eu superior. É essa energia que eu vou trabalhar, é uma energia inteligente. Para isso eu preciso ter uma conduta, claro, não para trabalhar eu vou administrando, mas para eu chegar a isso, eu tô falando aqui de estudo, eu tô falando aqui de mudança na alimentação, de comportamento, de uma série de coisas. Eu tenho um trabalho na minha estrutura que me exige, né? Eu trabalho com a espiritualidade, eu sou professora de pós-graduação em terapia psiônica, eu dou aula na pós-graduação de psicologia transpessoal, de naturologia, faço cursos livres, eu preciso estar conectada. Eu vou verbalizar e ensinar o que eu sinto na minha vida, no meu corpo, na minha forma de lidar. Isso diz respeito a estar conectado com os meus valores, com o que eu já acessei, com o que eu acredito. Então eu trago uma proposta que não é pautada num pensamento, agora eu vou fazer diferente porque eu quero fazer diferente. Gente, tem muita gente fazendo diferente por aí, e justificando que está fazendo diferente porque acha que funciona melhor. E não está aqui em todo esse embasamento, né, de conexão, porque é o que eu estou fazendo. Eu estou conectando pontas.
E aquilo vai fazendo sentido. E quando faz sentido, o meu coração se enche de alegria. É uma sensação de transbordar. É uma sensação de falar assim, nossa, parece que eu descobri, sabe? Eu descobri a pólvora. É essa sensação que eu tenho. Então, assim, eu não trago aqui na terapia de ambientes, até pra gente começar a ser um pouquinho mais objetivo aqui, para não estender muito na live. Quando eu trago a terapia de ambientes, eu trago um conjunto de técnicas, né, que eu já passei, que eu já estudei. Aqui tem a geobiologia espiritual, aqui tem a cabala, aqui tem a alquimia, aqui tem a cromoterapia, aqui tem a biofilia, tem a biorressonância, aqui tem uma série, a própria radiestesia, radiônica, tá tudo aqui. No meu campo de estudo, no meu campo de trabalho. E quando eu venho propor a terapia de ambientes, eu não estou querendo lançar uma modinha específica, não estou lançando aqui um Feng Shui novo, nada disso. Eu estou trazendo aqui para, principalmente quem está trabalhando com arquitetura, com terapias em geral, uma proposta de um método que eu venho aplicando e que vai muito além do Feng Shui, sim. E isso eu falo com muita tranquilidade. Vai muito além, por quê? Porque eu unifico mais elementos, porque eu acesso outras possibilidades e porque eu trago um método. Então, muitas pessoas vêm na terapia de ambientes, muita gente procura a terapia de ambientes, chega no meu curso achando que está procurando ou chegando num curso de Feng Shui. E muitas pessoas me questionaram, muitas pessoas perguntaram sobre isso. Principalmente quando eu apresentei a Semana Curando Espaços. Muitas pessoas participaram da semana e foram conhecer esse trabalho, porque a ideia era exatamente apresentar uma nova concepção, uma nova maneira de lidar com as energias do espaço, com todo esse campo, mas também trazendo consciência, também trazendo a importância do terapeuta, do arquiteto nas casas, em transformar. Então vai muito além do Feng Shui? Sim, vai muito além do Feng Shui, porque nós estamos trabalhando aqui com a neuroarquitetura, porque nós estamos trabalhando aqui com arquétipos, nós estamos trabalhando aqui com cristais, nós estamos trabalhando aqui com os reinos, nós estamos entendendo o que são os devas, nós estamos vibrando a energia que está aqui muito além de quatro paredes. E assim, muito do Feng Shui eu vejo que foi perdido ao longo do tempo. Muito da formatação, como as escolas. E as escolas, quando eu digo as escolas, eu não estou dizendo de quem criou a estrutura, ou todo esse campo de energia, porque quem cria está por trás são egrégoras. Eu estou falando da forma como materialmente algumas informações elas foram decodificadas e elas foram passadas adiante nas suas escolas. Por trás de escolas existem professores, por trás de professores existem pessoas, seres humanos e muitas vezes com interesses específicos. E isso está em tudo, né? Isso não estou tirando de mim também o interesse de trabalhar e de propor algo novo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que muitas vezes uma essência se perde em função da forma como o próprio humano lida com aquela informação. E eu acho que o Feng Shui é muito profundo, mas muito se perdeu. A necessidade humana do racional, e quando eu estou falando do racional do mental, eu estou falando do mental inferior, do mental ego, de criar regras, de padronizar, de encaixotar, de empacotar formatações de trabalho, acaba fazendo com que o trabalho fique limitado. Essa é a verdade. Então você pega um baguá e você faz a coisa. Tem gente que pega um baguá e divide em formato de pizza. Gente, sabe? Enfim. Bom, então vamos agora, encerrando um pouco essa parte, eu quero falar para vocês que eu tenho um trabalho, né? Eu faço a terapia de ambientes. E principalmente, dentro dessa proposta, eu queria abrir para vocês que ainda não adquiriu o curso de terapia de ambientes e tem interesse, vem acompanhando o meu trabalho. É um curso que vale muito a pena. Com 1 ou 2 atendimentos, vocês simplesmente conseguem pagar o curso todo. E assim, vocês saem com uma metodologia completa. Então, sinceramente, e acho que todas as pessoas que já fizeram o curso ou que fazem o curso sabem o valor que tem esse trabalho. Gente, eu acho que é isso. Eu tenho muita gratidão. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, se quiserem colocar aqui sobre o Feng Shui principalmente, que é o tema. Questões específicas do curso, eu peço que vocês chamem em inbox pra gente não ficar aqui na live, né?
Mas eu acho que eu vi aqui algumas mensagens do pessoal concordando em relação ao Feng Shui. Gratidão, pessoal que está elogiando. Mania do pessoal achar que uma coisa desliga a outra, é verdade. A Roberta também, arquiteta, passando, tá fazendo curso, que maravilha. Gente, muito feliz, muita gratidão e eu espero realmente contribuir, porque quem me conhece sabe o amor que eu tenho pelo trabalho que eu faço, como eu de fato vivo isso, como eu acredito e como eu recebo e trabalho nessa formatação por missão. Então eu acho que quem tá dentro já sentiu, quem me acompanha, se não for a hora, acredito que a hora chega também. E o mais importante é nós entendermos, independente de você fazer o curso ou não, é você entender que nós temos capacidade de transformar espaços. E nós precisamos, sobretudo, arquitetos, designers que trabalham com interiores. Vocês precisam transformar espaços. A humanidade está precisando. É uma forma de ajudar o ser humano a viver o desafio que é a vida. As próprias relações humanas, o crescimento pessoal, a própria missão profissional. Nós precisamos criar espaços onde as pessoas se sintam bem, onde as pessoas consigam dormir bem, onde as pessoas consigam se relacionar, onde as pessoas consigam acompanhar o crescimento dos seus filhos, onde as pessoas consigam prestar um serviço em empresas de qualidade para uma nova terra, para um novo momento que esse planeta vive e que esse planeta vai viver a partir de agora. Nós estamos num momento importantíssimo. Esse momento de reclusão exige uma transformação, uma forma de lidar com o mundo, uma forma de lidar com a humanidade, uma forma de lidar com o outro diferenciada. E aqui vem o apelo aos arquitetos. Façam os seus projetos, independente de fazerem o curso da terapia de ambientes, façam seus projetos sustentáveis, façam seus projetos transformadores, se preocupem com o ser humano que está dentro, saibam que vocês estão criando algo que vai ficar para o resto da vida dessas pessoas. E nós temos um papel extremamente importante. A missão do arquiteto, do designer e do terapeuta e do consultor imobiliário também é extremamente importante para essa nova era. Então é esse o recadinho. Extrapolem, vão além das coisas, transcendam o Feng Shui, transcendam a arquitetura, transcendam o design, transcendam as regras, sintam, vibram, permitam o coração de vocês vibrar o que faz sentido, o que traz a sensação da gente poder fazer de fato o melhor do que a gente pode fazer em todos os nossos atos. É isso. Muita gratidão, muita gratidão, muita gratidão. Até mais. Quem sabe em breve, com certeza, eu tô aqui para desenvolver mais algumas lives e a gente conversar mais um pouquinho. Beijo, gratidão, pessoal.